Queridos amigos do canal 17 da Ina Telecom, a Máquina do Tempo está movimentando de novo e com um passageiro muito importante. Agradecer o pessoal da Prospec que está conosco aqui nesse final de ano já está no epílogo, apagando as luzes de 2015. E também o gostoso Café Catalão, o café das multidões aqui. O grande representante do café é Café Catalão. E nós prometemos vocês viram na chamada, que nós vamos trazer aqui uma pessoa que é muito importante para a nossa política de Catalão, que é o Fernando Safato. Fernando, muito obrigado por você aceitar o convite da produção do Canal 17 para estar conosco aqui na Máquina do Tempo. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, né, para poder realmente contar histórias importantes sobre a política da nossa cidade. Fernando, vamos começar com a sua infância, que você presenciou já naquela época um fato importante sobre Catalão na época ali quando você residia ali perto do hospital Nasser Fayad, onde era o Hotel Oeste. O que aconteceu que é um fato de registro que vai estar no seu livro, Fernando? Eu tive a oportunidade, em 1953, tinha apenas 5 anos de idade, de presenciar, de ser testemunha ocular de um crime político que repercutiu nacionalmente. Não foi só em Catalão, nem no estado de Goiás, não. Ele teve repercussão nacional, né? Porque se tratava de um militante do Partido Comunista da época. O delegado da época, Tenente Barreira, né, prendia, torturava e desbaratou, entende, uma gráfica e prendeu os jornais do Partido Comunista da época, chamado Catalão. E depois de ter feito toda essa desavença toda, o Antônio Barbosa, que era diretor do jornal O Catalão e membro do Partido Comunista, depois de agressões verbais e tudo, o Antônio Barbosa matou o delegado. Atirou no delegado. Atirou no delegado e saiu correndo, e atravessou a rua e foi pular o muro da casa de frente a que eu morava, do seu Irineu, pai do Calaça, lá do Délio. Certo. Né? E ao subir no muro para pular o muro, ele foi alvejado, né, pela polícia, que o matou na hora. Né? Então esse crime político, né, teve uma repercussão estrondosa, não só na cidade, mas também a nível nacional, porque os partidários e simpatizantes do Partido Comunista da época fizeram essa denúncia lá na Câmara de Deputados. Né? Isso foi um fato que você presenciou. Começava a acender a chama política ali, Fernando? Minha família é de políticos, né? Eu vivia política, respirava política, né? E certamente isso, né, acabou por também realimentar, né, toda essa vontade e essa inclinação minha pela política. E depois a infância do Fernando foi se desenvolvendo, você foi estudando, mas que você chegou a ir para o Chile. Como foi essa história de você ir para o Chile? É política? Foi. Eu estudava em São Paulo, né? Fazia faculdade na PUC, Pontifícia Universidade Católica, em Economia. E lá me engajei na política, né? No movimento estudantil. Fui preso naquele episódio da Maria Antônia com Mackenzie. Né? Mackenzie era o reduto da direita, né, na época, no movimento estudantil. E a filosofia da USP era o reduto da esquerda. E houve um conflito, né? Eram duas faculdades, né, de frente, uma da outra. E militantes da direita subiram no telhado, né, do Mackenzie e atiravam de revólver. Olha, rapaz. Nos estudantes, chegando inclusive a matar o estudante, naquele dia.
quando matou o estudante, nós saímos. Foi em em que ano, passeata. Fernando? Hã? Que ano que foi? Em 68. No 68. auge da ditadura. É, 68. Nós jogava pedra neles de foguete e eles em cima lá com o revólver atirando. E chegou lá matar o estudante, né? Morto o estudante, nós saímos em passeata pelo centro da cidade e a polícia atrás, e nesse dia eu fui preso, né? Lá em São Paulo. Então a minha militância começou, certo? No movimento estudantil. Depois teve o episódio em Catalão, em 69, aqui em Catalão. Né? Na época, o juiz de direito, né, o Fenelon, junto com algumas autoridades, tinha uma desavença muito séria e até pessoal com o Dilonilson Ribeiro. Certo. Né? O Dilonilson era superintendente da SAI, na época, na prefeitura. O prefeito era o Leovil, né? E tinha o seu comportamento... Ele não era o presidente da Uni, não, aqui? Não. Não foi. Dilonilson, não. E nós tínhamos jornal. Tinha um jornal aqui, né? Jornalzinho de estudante. Eu escrevia no jornal, estudava em São Paulo, mas colaborava com o jornal. Certo. Né? O jornal era de Anchieta. Cristóvão colaborava com o jornal, né? O Dilonilson e mais uma série de pessoas. E diante de desavenças, diante de uma série de coisas, eles nos denunciaram ao exército de Ipameri, de que existia aqui em Catalão uma célula comunista, né? E encheram tanta a cabeça do exército que eles acabaram vindo para Catalão e prenderam uma série de gente, né? Entre os quais o Genervino, o Dilonilson, o Diorivan, né? A Valéria Gomide, a Alda Vaz, né? E eu estava em São Paulo, e o Cristóvão estudava em Curitiba. Prenderam o Cristóvão em Curitiba e me mandaram me buscar em São Paulo para ser prestar depoimento aqui. Ah, sei. Eu fiquei preso aqui, prisão domiciliar, e fui para Ipameri prestar depoimento, lá me prenderam também, fiquei lá um dia. Então a minha militância no movimento estudantil... Ô, Fernando, teve um episódio, parece que o senhor estava ouvindo rádio, É. e teve a prisão do senhor? Como é que foi esse negócio? Foi exatamente isso. Nesse episódio, é interessante que eu estudava em São Paulo e tinha por hábito, né, ligar o rádio pela manhã antes de ir para a faculdade e ficar escutando o noticiário da radiodifusora, que era a rádio mais importante da época, né? Pois não. E estava lá, né, me barbeando, sei lá, tal, e noticiário lá. Importante e tal, papapá, notícia de primeira hora, foi preso, foi desbaratada uma célula comunista subversiva na cidade de Catalão, estado de Goiás, né? Estão presos Fulano, Beltrano, tal, Dilonilson, Genervino, papapá e Fernando Safato. Eu estava lá em São Eu estava Paulo. ouvindo o rádio. Desliguei o rádio, falei, pô, estou preso. Fui para a faculdade, né? E naquela época as comunicações eram muito difíceis. Isso aí foi em 69. Sei. Até eu conseguir ligar pelo telefone para casa, para ver, para saber as notícias real, né? Aí que eu fui me dar conta do que realmente estava acontecendo aqui na cidade. Aí você veio ou ficou lá? Aí meu pai foi lá me buscar, porque ele fez um compromisso com o Major Valfrido, né? Que ele me buscaria, senão o exército ia mandar me prender lá. Então me trouxe e eu fui. Fiquei aqui em prisão domiciliar durante um mês, depois fui a Ipameri, né? Fazer depoimento. Fernando, você falou no seu pai, que é uma figura importante, de tradicional família aqui de Catalão, que vocês pertencem ao título, mas vamos tomar um cafezinho primeiro? Um café catalão?
e mandar um abraço para o pessoal lá da Prospec, que está também nos assistindo aqui pelo canal 17. A gente volta aqui um pouquinho. Tudo bem. Cafezinho gostoso desse café catalão, né, Fernando? Ótimo. Muito bem. É o Godot, que nos cede o espaço aqui, ele também tem a mão boa para fazer café. Mas o café também, igual o café catalão, qualquer um faz, né? E já o café que já vem quase pronto. E um abraço para o pessoal da Prospec, mandando um abraço para o Lorival e sua equipe. Aqui é a Cachacila, na Leão já vai receber a dele. Ô, Fernando, nós estamos falando aqui sobre política, mas logicamente aqui tem uma figura de bastante importância para a nossa comunidade aqui, que foi seu pai, seu Nazir. Como é que ele era, Fernando? Meu pai era um empreendedor, né? Um empresário empreendedor. A atividade que ele fez, ele sempre esteve à frente, né? Uhum. Por exemplo, ele como fazendeiro, foi ele que trouxe, foi o pioneiro na vinda do gado Nelore para a região. Foi o primeiro criador de gado Nelore da região. Olha, rapaz. Certo? E hoje, até hoje eu consegui, certo, preservar, né, essa façanha dele e manter o plantel de gado Nelore até hoje na fazenda. Uhum. Né? Nós vamos completar 50 anos de criatório do gado Nelore agora, daqui a 2 anos. Ah, é? Vamos ter uma festa lá no São João? Estou tentando, vou programar. Programar vou possivelmente. Uhum. Fernando, fiz essa pergunta, porque dentro dessa história sua, que estou colocando seu pai, porque também teve uma época que você teve que sair do país. Como se deu isso, Fernando? Eu tinha, voltando um pouco atrás, eu tive uma militância numa organização chamada ALN, Aliança Libertadora Nacional. Era uma organização do Carlos Marighella. E eu me envolvi na luta armada nessa época. Olha, Fui para a clandestinidade, né? Tive que sair da faculdade e fiquei um bom tempo na clandestinidade, né? Por sorte, não fui preso nessa época, né? Porque como militante da luta armada não tinha perdão. É diferente da outra vez, né, Fernando? Era diferente. Titubeava, matava mesmo quem era militante, certo, de organizações da luta armada. Mas, por sorte, eu consegui me safar disso aí, né? Fiquei um ano escondido na fazenda, aqui em Catalão. Uhum. E depois que a poeira abaixou, voltei a frequentar a escola novamente, tive que me transferir de São Paulo para Brasília e acabei me formando em Brasília, na UNB. Uhum. Depois que me formei, em 72, né, o clima estava ruim, estava pesado ainda, na época do Médici, ditadura da mais braba, cruel. E aí eu resolvi realmente sair do país, né, e fui para o Chile. Na época, o Chile estava vivendo uma experiência inédita, né, tentando construir um socialismo, né, por via democrática. Né. E tinha uma colônia de exilados muito grande lá no Chile, amigos meus, né, resolvi então ir e permaneci no Chile durante 1 ano e meio. E trouxe experiência de lá? Certamente. Né? Era um processo, processo muito rico de construção do socialismo por via democrática, né? Coisa
inédita no mundo, né? Então, realmente foi uma experiência muito rica e muito interessante. Fernando, vamos falar do PT? Fica à vontade. Ninguém melhor do que você para falar do PT de Catalão e da região. Lembrando que teve aqui primeiro do que você o ESI, que foi militante com você. Uhum. Foi. Eu trabalhava, na época, eu era assessor do Henrique Santino no Senado. Né? No Senado. E naquela época houve o processo de abertura democrática, permitindo a criação de novos partidos. Até então, só existiam 2 partidos durante o regime da ditadura, que era o MDB, de oposição, e a Arena, partido da situação. Né? Com a abertura democrática, se permitiu construir novos partidos. E houve um movimento sindicalista muito importante na época, liderado pelo Lula. Uhum. E o Lula tomou a dianteira de construir um partido novo, de esquerda, né, que pudesse realmente aglutinar as forças dos trabalhadores, aqueles setores que tinham a militância antiga no campo da esquerda. Né? Então, todas essas forças convergiram para o PT. E em Catalão, eu, Joenéas e o Genervino, fundamos o PT em Catalão, em 1980. Né? Fernando, então a fundação do PT aqui em Catalão foi em 1980. 1980. Tá? Ah. E aí a gente conseguiu aí aglutinar uma série de pessoas interessantes, né? Gabriel dos Anjos, que era um engenheiro químico da mineração catalana, né? O Manuel Arcanjo, deve conhecer, Claro. né? De saudosa memória. Saudosa memória. Né? Era um pedreiro, e uma série de pessoas aí, a gente conseguiu então formar um núcleo em Catalão. Em 82, teve eleições gerais para governador, né? Uhum. Prefeito, deputado, né? Uhum. E a eleição, foi aquela eleição vinculada, né? Sei Que como. você, ao votar num candidato de um partido, por exemplo, para governador, você tinha que votar no candidato Na chapa completa. na chapa completa do mesmo partido, para prefeito, para deputado, para tudo. Certo. Foi um mecanismo, um artifício, que o regime militar usou, né, no pressuposto de que isso poderia favorecer, você entende, o partido do governo. Porque eles tinham a maioria, a totalidade dos governadores na época, que eram nomeados, e achando que essa máquina governamental podia puxar os votos, você entende, para toda a legenda da Arena. Mas acontece, né, Que o tiro saiu pela culatra. O povo queria mudança naquela época. E houve, né, Fernando? E houve mudança. Então, votava na oposição para o governador e votava na oposição para todos os outros candidatos a deputado e prefeito, vereador e tudo mais. Uhum. Então, realmente houve uma virada na época. Eu fui candidato nessa época, em 82, a deputado estadual pelo PT. Lembro. Né? O pessoal lembra. Nós não conseguimos eleger ninguém em Goiás. Mas eu fui o mais votado a deputado estadual. Tive 1.600 votos na época. Que era uma coisa. Diante das circunstâncias, né? Uhum. Ainda o PT era olhado com muita desconfiança, com muito temor, certo? Pelas pessoas. Né? Ô, Fernando, vou te fazer uma pergunta aqui. O pessoal, acho que interessa pelo que eu vou te perguntar aqui agora. Houve uma época que o Joenéas emplacou. O Joenéas era o assunto do dia, da hora, do momento. E por que ele não conseguiu ser o prefeito naquela época? O que faltou, Fernando? Não, isso já foi em Não, 2000, tudo bem. Não, tudo bem. em eleição de antes. 2000. Isso, então. É. Mas o PT estava muito forte aqui em Catalão naquela Estava época. muito forte.
Isso já foi na eleição de 2000. Nessa época, eu ainda estava no PSDB. Mas... Pelo qual você fundou também. Também. Mas eu queria só que você explicasse isso, porque... Mas eu já estava numa posição equidistante já, discordando de muita coisa que o PSDB estava fazendo. Né? E em Catalão, resolvi apoiar o Joenéas, que era o candidato do PT. Então, é por isso que eu fiz a pergunta para o senhor. Eu lembro que o senhor, eu era repórter da Rádio Cultura, eu lembro que o senhor manifestou, inclusive, comigo e o Farid. E fui coordenador da campanha dele. Isso. E um episódio interessante é o seguinte. Quando o Joenéas lançou candidato, certo? Eu fui procurar o governador, Marconi Perillo. Ele estava em Brasília. A prefeita era Maria Ângela, do PFL. E do PMDB lançou o Adib. Aí eu procurei o Marconi e falei, Marconi, você quer ganhar a eleição em Catalão? Apoie o Joenéas. É o candidato nosso, que eu estou apoiando, e é o candidato do PT. Jovair Arantes estava com ele, chamou, Jovair, vem cá, escuta aqui o que o Fernando está falando. O Fernando está falando que o Joenéas que vai ganhar a eleição em Catalão, do PT. Aí os dois deram risada. Falei, vocês estão rindo, né? Tudo bem. Então vocês vão ver. Vocês vão apoiar. Não, eu tenho compromisso com a Maria Ângela, certo? Eu vou apoiar a Maria Ângela, vou investir tudo nela. Vou para lá, para Catalão, vou virar um soldado da campanha dela. E não é que vamos ganhar. Isso. Você está errado, Marconi, está errado. Olha, sem estrutura nenhuma, nossa, nenhuma, nada, quase ganhamos a eleição. Foi quase mesmo. Ficamos em segundo lugar, perdemos a eleição para o Adib por apenas 1.000 e poucos votos. A Maria Ângela ficou em terceiro lugar, com toda a estrutura que ela tinha, de prefeitura, do governo do estado, ficou em terceiro. Isso significou muito para o PT, né? E para a sua... Aí você diz, o problema é que depois não deu sequência. O que deveria ter acontecido? Na eleição seguinte, para deputado, o Joenéas tinha que ter sido o candidato a deputado. Eu insisti com ele. Foi, né, Fernando? Para deputado estadual. Então. Estava eleito. Concordo. Tranquilo. Mas ele tinha feito um compromisso com o Jardel. Certo? O Jardel apoiou ele como candidato a prefeito e ele fez um compromisso com o Jardel de não sair a candidato a deputado caso perdesse a eleição de prefeito. E ele cumpriu a promessa dele. E o PT ficou sem candidato, né? Competitivo na época. Fernando, depois o senhor candidatou a deputado federal, né? Você teve uma votação muito importante. Aí, nessa eleição seguinte... Teve quase 20 mil votos aqui em Catalão, me parece. Nessa eleição seguinte, que era para ter sido eu candidato a federal e o Joenéas a estadual, certo? Essa eleição seguinte, o Joenéas não foi. Aí eu fui candidato a federal, sem estrutura nenhuma também, porque é importante isso, Nerinho. É claro. As pessoas falam, bom, mas você foi candidato, não elegeu. Meu amigo... Saber por quê, né, Fernando? Tem que saber por quê. Enquanto os outros gastam bilhões em campanha, eu nunca tive dinheiro para gastar em campanha. Nessa eleição, por exemplo, certo? Eu não tive apoio de um vereador sequer. Nada. Apenas o PT, né? Que não tinha estrutura nenhuma. Fiz campanha, andei para tudo quanto é lugar e tive 19 mil votos, só em Catalão. Até hoje, não teve um candidato a deputado federal que tivesse tanto votos quanto eu tive nessa eleição de 2002. Certo. O total quase atingiu 30 mil votos, né, Fernando? Fiquei na primeira suplência do PT. Tá certo. Ô, Fernando, vamos dar uma paradinha de novo? Você E um gostou do cafezinho. café do Godô? E um café? Café Catalão. Isso. Tá certo. Então vamos tomar um cafezinho catalão, dar uma paradinha. Logo, logo nos voltamos, hein? Até já.
voltamos aqui no canal 17 da Ina Telecom com a Máquina do Tempo. Patrocínio da Prospec, 2 lojas em Catalão, uma na Cafés Abrão e outra na José Marcelino. E também o Café Catalão, o melhor café de toda a região. Café Catalão dispensa apresentação. Fernando, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, principalmente esse pessoal mais jovem, porque você foi secretário do governo Henrique Santillo no planejamento. Qual que era o Henrique Santillo? De que jeito surgiu o Henrique Santillo na política? Que chegou a governador, tinha uma ala fortíssima que brigou contra o Iso Rezende, que era 2 alas, 2 cachorros grandes. Santillo foi uma figura magnífica, certo? Extraordinária na política do Estado. Ele veio do movimento estudantil. Ele militava, formou em medicina em Belo Horizonte e foi presidente do DCE, na época em Minas Gerais. Depois foi vereador em Anápolis, e na época da ditadura braba, ferrenha. Candidato a prefeito, né? Eleito também em Anápolis, né? Com a ditadura nos seus calcanhares, sempre ameaçando caçá-lo, não registrar sua candidatura, não dar posse, né? Sei, com muito todo esse clima. né? Muito empecilho. Com todo esse clima de perseguição, né? E ele conseguiu, ao fazer uma gestão, você entende, realizadora em Anápolis como prefeito, ele conseguiu se projetar a nível do Estado. E era um excelente orador, né? Foi eleito, depois que saiu, a deputado estadual. Teve uma atuação boa na Assembleia do Estado. E depois eleito senador da República, né? Teve uma atuação destacada no Senado, respeitado no Senado, né? Não só pela sua competência, né, enquanto orador, mas também pela sua conduta política, pela sua postura, né? Ele fazia parte, naquela época, existia 2 alas dentro do PMDB, os autênticos e os moderados. Ele fazia parte da ala dos autênticos, né? E com a sua candidatura aqui em Goiás, né? O Íris tinha sido eleito, estava terminando seu mandato, e ele conseguiu, certo, através de uma atuação marcante no Estado, ele conseguiu ganhar forças, certo, dentro do PMDB e consolidou a sua candidatura a governador. Quando ele já era candidato ao governo do Estado, mas sempre ali com desavença, com problemas com a ala do Íris. O Íris não queria que o Santillo fosse o seu sucessor, né? Mas a força, o espaço que o Santillo tinha ganho, né, era muito grande, então ele estava com dificuldade de destroná-lo. E o Santillo precisava, para acabar de consolidar a sua candidatura, de buscar na ala do Íris um candidato a vice, né, que pudesse somar com ele. Ô Fernando, quando o Santillo já tinha consolidado a sua candidatura para candidato a governador, ele buscou então um nome. Eu gostaria que você falasse, me parece que tem uma coisa ligada diretamente a Catalão nessa candidatura de vice dele. Tem. É um fato que pouca gente sabe. Mas depois que o Santillo fez uma tentativa com o União Albernaz, e o União refugou, porque era da ala do Íris, o Íris não queria, certo? Que eles aceitassem o convite. Então o Santillo me procurou, falou: Fernando, queria que você fosse a Catalão e fizesse o convite ao Alei. O Alei era prefeito na época, tá? Para ser o meu vice. Certo. Bom, aí eu liguei para o Joenéas, né? Falei: Joenéas, eu estou com uma missão importante para desempenhar, né? O Santillo me pediu para, em seu nome, convidar o Alei para ser o vice dele, na chapa dele.
a governador, Certo. como vice-governador. Marca com a lei e aí eu vou amanhã aí. Estava em Goiânia. Aí no dia seguinte cheguei, já fui direto para a casa do Joanés, onde já estava o Alei. Falei, Alei, a missão é importante, certo? É um convite do Santilo para que você seja o vice dele na chapa. Né? O senhor já foi direto. Fizemos uma conversinha, mas já fui objetivo. Aí tal, conversamos. Falei, olha, para ficar muito claro, certo, esse convite, eu vou ligar agora, daqui da casa do Joanés, para o Santilo. E vou pôr ele para falar com você. Assim eu fiz. Certo? Nossa, o Liguei negócio foi pro ferrado Santilo. mesmo, hein, Fernando? Hã? O negócio foi ferrado mesmo. Foi para valer. Aham. Aí eu pus o Santilo para conversar com a lei. E o Santilo fez o convite pessoalmente ao Alei. Uhum. Né? Nossa, quase ninguém sabe disso, Fernando. Quase ninguém. Testemunha ocular, presencial, o Joanés, desse episódio. Certo. Né? Aí o Alei não deu a resposta na hora e foi consultar, obviamente, o Íris. O Íris, consultado, puxou o freio de mão. Não deixou o Alei ser candidato a vice. Aí o Santilo procurou um outro candidato, certo? Sei. Walter Lô, que era prefeito de Itumbiara, que também era da ala do Íris. E Walter Lô também não aceitou. A coisa estava ficando complicada para o Santilo. Né? O que ele fez? Falei, vou encerrar esse assunto definitivamente e vou convidar o Joaquim Roriz, que era da ala do Santilo. Bom, para selar definitivamente essa pendenga, para não ficar postergando e gerar desgaste ao Santilo, ele falou, vou encerrar essa história e vou chamar o Joaquim Roriz, apesar de não somar, né, mas encerra o assunto definitivamente. Aí convidou o Joaquim Roriz e o Joaquim foi o vice do Santilo. Agora, para vocês verem bem a oportunidade histórica que o Alei perdeu e Catalão também, porque o Joaquim foi interventor em Goiânia, na prefeitura, o Santilo demitiu o Daniel Antônio por corrupção, fez a intervenção e colocou Joaquim Roriz na prefeitura. Joaquim ficou pouco tempo na prefeitura e foi convidado pelo Zé Sarney para ser governador em Brasília. Um salto, né, Fernando? Ele cumpriu o mandato, certo? Nomeado pelo Zé Sarney e depois nunca mais saiu de Brasília. Foi eleito mais 3 vezes como governador. Foi verdade. Está no seu livro, Fernando? Está no meu livro. Essa e outras histórias mais, né, que eu conto. Claro, né, que claro. pouca gente sabe também. Aham. Né? Eu conto um episódio envolvendo aí o Santilo. Né? Pois não. Os governadores Tássio Gereissati, do PMDB na época, Geraldo Melo, certo? Indicaram o Santilo para ser vice na chapa do Mário Covas, que foi candidato a presidente da República. Então. E o Santilo me pediu para fazer essa ponte, negociar com Fernando Henrique, com Mário Covas, com Zé Richa, né, Franco Montoro. Então Grandes eu fui a Brasília, personalidades políticas. certo? Fazer essa negociação com eles, né, em torno da candidatura do Santilo a vice na chapa com Mário Covas. Mas isso está no meu livro, depois vocês vão ter a oportunidade, né? Antes da gente passar por outro livro, Fernando, todo mundo, pessoa humana, todo mundo, tem aqueles momentos que dá uma parada. De vez em quando o senhor para e fica relembrando essa importância política que o senhor foi envolvido, onde o senhor esteve em vários gabinetes, em várias negociações políticas. O senhor gostaria de voltar atrás nessa época? Ficou alguma coisa que o senhor gostaria de ter ajudado a realizar e não foi possível?
lá atrás aquele pensamento assim, vem, Não, Fernando? claro, claro. E eu tenho um espírito de autocrítica muito aguçado. Certinho, pois não. Eu tenho uma trajetória de quase 50 anos de política, sempre militei na política, e evidentemente que durante uma trajetória larga como essa, eu cometi erros, vários erros, né? E não deixo de cometer até hoje. Então, isso faz com que a gente, em determinados momentos da vida, reflita, né, faça uma reflexão, ver os erros que cometeu e, evidentemente, se eu pudesse voltar atrás, né, teria corrigido uma série de coisas que fiz ou deixei de fazer, né, porque às vezes a gente erra, certo? Fazendo coisa errada. E também erra deixando de fazer coisa certa, né? Ô, Fernando, o momento político brasileiro hoje ele é perigoso, Fernando, por tudo isso que está acontecendo no Senado, na Câmara, na presidência, os movimentos. O problema brasileiro hoje corre perigo, com repercussão internacional já com vários cortes em retalhos ao Brasil, principalmente do lado econômico. Eu diria, Nelinho, que nós esgotamos um ciclo da política brasileira, né? Pois não. Que é o ciclo dessa nova república, né? Que é consubstanciada, representada por uma prática política deformada, de barganha, de negociata, do toma lá da cá. Nós precisamos de uma política nova, uma nova política, com outro tipo de prática, né? Mandatos hoje só consegue aquele que tem rios de dinheiro, né? Quer dizer, virou uma democracia de pouca densidade, certo? Democrática, né? Onde prevalece o poder econômico, né? Fortemente. A gente vê, não é só a nível nacional, não, vem em catalão. O que acontece? Né? Então, ia falar já. Vamos falar do livro? O programa com você pode durar 3 dias. Programa com você pode durar 3 dias. 3, 2, 1, vai. Fernando, e com toda essa experiência sua, política, de viagem e tudo mais, contatos, esses, né, vários, surgiu aqui, depois de quase 5 anos de pesquisa, um livro, A Economia Política do Etanol. O que é, Fernando, esse livro seu? Olha, eu refleti muito sobre essa questão energética. Energia é poder. Claro. Hoje a gente vê guerra no Oriente, certo? Os países árabes, Estados Unidos intervindo no Iraque, intervindo em tudo quanto é lugar, por conta de quê? Petróleo. Certo? Então, nós temos uma oportunidade histórica, né? E estamos perdendo esse bonde de ser um país no mundo, né? A maior potência energética na produção de energia limpa e renovável, que é o etanol. Fernando, esse livro seu teve uma repercussão nacional boa, não teve? A crítica aceitou bem, né? De novo, né? Teve. Essa pergunta de novo. Eu vou fazer a pergunta para você de Vamos novo. fazer essa pergunta de novo, vai. Fernando, a crítica recebeu muito bem seu livro, né? Teve uma repercussão boa em termos nacionais, né? Teve, sim. A Folha de São Paulo fez uma matéria grande, Valor Econômico, Carta Capital. Eu dei uma entrevista na TV Senado de 1 hora, né? Entrevista muito boa. Então teve uma certa repercussão. Mas eu estava dizendo para você que o Brasil está perdendo o bonde da história, né? Nós poderíamos estar sendo a maior potência energética na produção de energia limpa e renovável. Esbarra em quê, Fernando? Esbarra, você entende,
e grandes interesses econômicos. Ah, tá certo. Tá? Uhum, Eu só vou te contar uma história que está nesse livro. certo. Quando o Brasil teve a crise do petróleo, na década de 70, né? Sei. E o Brasil passou a produzir o álcool, né? Aham. Foi o primeiro país, o pioneiro na produção de álcool. Você se lembra que naquela época só tinha carro a álcool, não era Foi a flex. produção, era só Só álcool. álcool. Ou você tinha um carro a álcool, ou você tinha um carro a gasolina. Parado, É. parado. Então o Brasil começou a produzir o álcool, né? O que aconteceu? Foi o pioneiro, estava na frente de todos os outros países, né? Combustível alternativo, né, Fernando? Combustível alternativo. Henry Kissinger, aquele famoso secretário de Estado norte-americano, Certo. na época do governo do Nixon, chamou o embaixador do Brasil e disse para ele: ó, meu amigo, vamos acabar com essa brincadeira de produzir álcool no Brasil. Ora, Fernando. Tá E atrapalhando. você né? lembra que acabou, fechou, não se produziu mais álcool. Quem tinha carro a álcool, né, Uhum. teve que se desfazer, sei lá o quê, né? Virou uma sucata na mão. Só veio a retomar o programa do álcool agora, recentemente, em 2000 e pouco, né, com a introdução do carro flex. Mas por que os Estados Unidos fez isso? Porque não queria deixar que o Brasil avançasse nessa produção da energia limpa e renovável, se transformasse em potência lá na frente. Certo. Ele segurou o Brasil, certo? Uhum. Para ele poder iniciar um processo de produção de energia limpa e renovável nos Estados Unidos. Lá. E sabe o que aconteceu, Neirinho? Os Estados Unidos suplantou o Brasil hoje. Ele produz o dobro de etanol do Brasil. Hoje. Só que o Passou. Brasil produz através da cana e os Estados Unidos produz o etanol tendo como fonte o milho, que é muito mais caro, é 30% mais caro do que A cana-de-açúcar. da cana-de-açúcar. Mesmo assim, os Estados Unidos hoje produz o dobro, suplantou o Brasil. Fernando, esse programa aqui, quando for no ar, as pessoas já vão ficar tomando conhecimento desse novo trabalho seu, essa pesquisa sobre catalão. Interessante frisar que tem várias pessoas que escreveram várias histórias de catalão, mas não avança muito no tempo. O senhor parece estar com uma proposta do início até os dias de hoje, quanto à história de catalão. É mais ou menos isso? Você vê historiadores que se debruçaram sobre a história de catalão, né? Praticamente todos eles que deram uma contribuição valiosíssima, né? Uhum. Eles escreveram até a década de 50. De 50 para cá, não tem ninguém que escreveu, né? Certo. E eu me propus a escrever do início, ou seja, de 1720, quando embarca aqui os primeiros bandeirantes no Córrego do Almoço, né? Até os dias de hoje. Eu sei que é meio complicado você escrever sobre fatos recentes, né? Porque tem muitas pessoas ainda que estão vivas, que viveram, que estavam em lados opostos, que têm versões diferentes. Mas mesmo assim, eu me propus a escrever e dar a minha versão, certo? Certo. Se alguém achar que não é a versão correta, ou que tem que ter correções, que eu faça, né? Sei, mas é muito pesquisado, eu né, estou Fernando? humildemente, né, dando a minha contribuição e relatando fatos importantes, né, não só de 50
para trás, mas também da década de 50 até os dias de hoje, em termos políticos e também em termos da história econômica da cidade. Porque uma coisa que você vai depois ter oportunidade de ver em meu livro, o que eu tento fazer é o seguinte: analisar a evolução da economia na região, o desenvolvimento que nós tivemos, certo? E conforme vai modificando a estrutura econômica da região, você vai ensejando, certo? E emergindo novos tipos de classe política, certo? Por exemplo, antes da década de 50, né, predominava a atividade agropastoril. Então é a época dos coronéis, né, que mandavam na política de Catalão. Depois veio a onda pós-guerra, né, que é a onda democrática, né? Então veio os Neto, João Neto, que liderou isso, né? Abrindo, você entende, dando uma perspectiva nova, certo, ao desenvolvimento da cidade. Depois, com a formação de um núcleo importante da indústria da carne, os frigoríficos, emergiu uma elite empresarial na cidade, né? Que era o pessoal que detinha, certo? O frigorífico, Frivap, a Charqueada, que era o Nilo Margon, Leoville. Então, esse pessoal, Os irmãos Rocha. os Rocha, emergiram, na época, com o regime militar, eles emergiram, passaram a dominar a política da cidade. Está entendendo? Bom, com o passar dos anos, né, se criou uma estrutura na prestação de serviços hospitalar, ou seja, três estruturas importantes de hospitais na cidade. Santa Casa, Nas Fayad e São Nicolau. Emergiu daí um novo ciclo de médicos que passou a dominar a política da cidade até os dias de hoje, que eu chamo de o ciclo dos médicos. Importante, Fernando. Você está entendendo? Importantíssimo. Então, é importante você observar que na medida que vai evoluindo, vai transformando, certo, a economia da cidade, você vai também, você entende, emergindo novas lideranças, com outro perfil, né? E com outros traços políticos. Hoje, por exemplo, com a indústria importante automobilística que tem na cidade, com os sindicatos, né? Com a implantação da Universidade de Catalão, né? Que vai ser um núcleo importante, né? Você vai ter dois polos importantes, certo? De trabalhadores, sindicalistas e universitários, que certamente lá na frente, né, vai ter implicações políticas na cidade. Certinho, velho. Tá entendendo? É um caminhar natural. É o caminhar. Renato, muito importante a sua presença aqui. Tem os assuntos variados, muito bom. Mas no lançamento do seu livro novo, você vai estar conosco aqui de novo. Claro, É importante. certamente. Está na revisão já, não está? Está na revisão. Não vai demorar muito, não. Acredito que daqui uns 3, 4 meses já está na praça. Que bom. Fernando, eu gostaria de agradecê-lo. Você está conosco aqui na Máquina do Tempo. Um programa ótimo, um programa muito produtivo. Certamente, com toda certeza, o nosso telespectador do Canal 17 vai gostar muito. E você tomou uns 8 ou 10 café catalão aí, feito pelo Godot, que ficou bom, não ficou ruim, não. Vou presentear você aqui com kit de café Opa, catalão. muito obrigado. Saborear. Deixa eu te falar, eu sou um aficionado em café. Eu tenho na minha Deu para fazenda, notar, viu? eu tenho na minha fazenda uma máquina de café. Eu que faço. Vou ter o prazer de saborear o café catalão na máquina. Obrigado. Fernando, que é uma cachaçinha lá da Prospect, boa demais. Tá certo? Ótimo, obrigado também. Aprecio uma boa cachaça também. Fernando, muito obrigado pela sua vinda conosco aqui, embarcar na Máquina do Tempo, essa viagem gostosa que nós fizemos. Foi de grande valia, esse um projeto do Canal 17 com a Aina Telecom. É um projeto que muitas pessoas no futuro vão ver que você esteve aqui comigo, que eu estive
essa honra de bater esse papo com você. Agradecer o Godot mais uma vez pelo espaço, esse dia da nós aqui. E nós vamos ficar com essa lembrança boa do programa, porque no próximo mês nós vamos repetir todos os programas que foram gravados. E você, Fernando, caiu em cima de uma data muito importante para mim, que eu fui confiado a mim e eu fazia esse programa. O Návio acreditou que eu daria conta de fazer o programa, devo ter feito uma coisa pelo menos razoável. Várias coisas que você frisou aí, eu estava no microfone, pela nossa saudosa ex-Rádio Cultura, do Farid Narras, do Batuíra, do Paulo Fayad, do Wilson Naves, de tantos outros que esteve conosco aqui. É por isso que eu vim parar aqui. A máquina do tempo vai ficando por aqui. A máquina do tempo, ela vai parar e vai ficar guardada aqui dentro desse barracão do tempo, que é o quiosque do Godot.